Fala galerinha, como vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aí para mais uma videoaula e o assunto de hoje é volume dos sólidos. Vamos lá! Bem pessoal, hoje o nosso assunto, como eu já falei, volume dos sólidos geométricos. Então a gente vai ver alguns cálculos de volumes de alguns sólidos, né? A gente já aprendeu aí, tem uma videoaula também falando sobre área, né? Área do retângulo, área do triângulo, área do trapézio. Então, agora a gente vai falar sobre volume dos sólidos, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é a diferença entre volume e capacidade, certo? Aí são duas coisas totalmente diferentes. Então, a gente precisa saber identificar qual é essa diferença. Então, a primeira coisa aí, o volume de um sólido, ele pode ser definido como o espaço ocupado por ele. Todo corpo que ocupa espaço, ele pode comportar alguma substância, seja ela líquida, gasosa ou sólida, né? Então, todo corpo que ocupa lugar, a gente tem aí um volume, certo? E capacidade é saber qual volume do seu interior pode ser preenchido. Ou seja, por exemplo, uma piscina. A gente pode medir o volume de uma piscina, saber quanto de espaço está sendo usado para a piscina, né? E a gente pode saber quantos litros, por exemplo, de água a gente pode colocar dentro daquela piscina. Então, o volume seria o espaço que foi utilizado para colocar aquela piscina, né? E capacidade seria a quantidade, por exemplo, de água que aquela piscina pode suportar, certo? E aí tem a medição do volume e da capacidade. Para a gente medir o volume, geralmente a medida padrão é o metro cúbico, certo? E a medida padrão, a unidade de medida de padrão da capacidade seria o litro. E aí nós temos uma tabelinha bem importante que a gente vai utilizar bastante nos nossos cálculos, certo? Que é quando nós temos aqui um metro cúbico equivale a 1.000 litros, certo? Então, se você faz a medição, por exemplo, de uma piscina e lá deu 10 metros cúbicos, consequentemente ali vai caber, você vai conseguir colocar 10.000 litros, certo? Ou seja, a cada 1 metro cúbico são 1.000 litros de água. 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. E 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 mililitro. Geralmente a gente vai estar usando aí o metro cúbico, ok? Então vamos para alguns exemplos e ver quais sólidos nós iremos calcular o volume nessa aula. Primeiro, nós vamos começar aí com o volume do paralelepípedo. O volume do paralelepípedo, no caso aí nós temos um prisma, né? Um prisma de base retangular. E aí, no volume do paralelepípedo, tudo que tiver esse formato aqui, nós vamos calcular o volume dele utilizando a seguinte fórmula: comprimento vezes largura vezes altura. Então nós temos aqui o comprimento, por exemplo, nesse caso seria 84, a largura seria 60 e a altura seria 36. Então o volume desse cubo nada mais é do que você pegar essas três medidas e você fazer a multiplicação. Então o volume, ó, vai ser igual, isso aqui seria a fórmula. O volume vai ser igual a A vezes B vezes C, onde A estaria representando o valor do comprimento, que nesse caso seria 84, B estaria medindo aí a largura, que aqui no caso seria 60, e C estaria representando a altura desse paralelepípedo, que nesse caso seria 36. Então, qual seria o volume desse paralelepípedo? Vou deixar aí para vocês tentarem resolver, beleza?
E daqui a pouco eu coloco outros exemplos. Para a gente calcular o volume de um cubo, é simplesmente também você multiplicar esses três pontos aí, comprimento, largura e altura. Só que um cubo, ele tem todos os lados iguais, as medidas dos lados são todas iguais, né? Então nós temos aqui, por exemplo, esse cubo aqui, nós temos essa aresta medindo 4 centímetros, a outra aresta também medindo 4 centímetros e a terceira aresta aqui, que representa a altura, também estariam medindo 4 centímetros. Então, como o cubo tem todas as arestas de mesmo tamanho, a gente pode representar a fórmula do volume como sendo A elevado ao cubo, ou seja, A vezes A vezes A. Isso seria a fórmula para calcular o volume do cubo. Vamos para alguns exemplos aí. Primeiro exemplo. Uma piscina possui o formato de um paralelepípedo com as seguintes dimensões. Ela tem 10 metros de comprimento, 6 metros de largura e 1,8 metros de profundidade. Ou seja, imagina essa piscina aí, ela já encaixada lá no chão, né? Então essa piscina ela tem 10 metros de comprimento, 6 metros de largura e uma profundidade de 1,8 metros, quase 2 metros, né? Então a gente está usando aí um número decimal, 1,8. A pergunta é: determine o volume e a capacidade da piscina. Então lá no comecinho da aula eu mostrei a vocês que a gente tem que saber diferenciar volume de capacidade. O volume vai ser justamente o que ocupa o espaço, a gente vai estar medindo ele em metros cúbicos. Já a capacidade é o que cabe dentro dessa piscina, que aí no caso a gente estaria utilizando o líquido, a água, né? E aí a gente vai medir em litros. Então, para calcular o volume dessa piscina, o volume vai ser A vezes B vezes C, ou seja, comprimento vezes largura vezes altura. O comprimento nós estamos marcando aqui 10 metros. A largura 6 metros e a altura 1,8 metros. Fazendo a multiplicação aí, eu multipliquei primeiro 10 vezes 6, 10 vezes 6 que deu 60. E aí eu repeti o 1,8. Então 60 vezes 1,8, nós vamos ter um volume de 108 metros cúbicos. Então essa piscina ela ocupa um espaço de 108 metros cúbicos. Só que qual é a capacidade? Qual é a capacidade dela armazenar água? Armazenar o líquido. Então a capacidade nós vimos lá no primeiro slide. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. A gente viu que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Se 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, isso quer dizer que 108 metros cúbicos equivale a quantos litros? Então é só você pegar 108, né? O 108 aí, e você multiplicar 108, eita, 8 feio danado. Você vai multiplicar 108 por 1000. Você multiplicando 108 por 1000, você vai encontrar a capacidade, que vai ser de 108 mil, na verdade, 108 mil litros de água. Então essa piscina tem uma capacidade de armazenar 108 mil litros de água, ok? Então não confunda volume com capacidade. Volume é o espaço que ela ocupa. Capacidade é o que ela tem para receber, o que ela pode receber. Nesse caso, em líquido, ok? O exemplo do cubo. Como calcular o volume de um cubo? A gente viu que o cubo ele tem as medidas iguais, as arestas iguais, né? São as mesmas medidas. Então, a gente viu, calcule o volume de um cubo cuja aresta mede 6 decímetros. Se a aresta do cubo mede 6 decímetros, todas as arestas desse cubo, já porque ele é um cubo, todas as arestas também vão medir 6 decímetros. Então, pela fórmula, a gente viu que a fórmula do cubo é a aresta ao cubo.
ou seja, a aresta 3 vezes ela mesma, né? Se a aresta mede 6, então a gente vai fazer, ó, 6 elevado ao cubo. 6 elevado ao cubo. Deixa eu ajeitar aqui. 6 elevado ao cubo é a mesma coisa que 6 vezes 6 vezes 6. Então, fazendo essa multiplicação aí, ó, 6 vezes 6 dá 36, né? 6 vezes 6 dá 36. Esses dois aqui. Esse outro 6 a gente repetiu. Então, 36 vezes 6 vai dar um total de volume de 216 decímetros cúbicos. Então, 216 decímetros cúbicos seria o volume. E qual seria a capacidade? Aí nós temos que olhar lá naquela tabelinha. Como aqui a gente está falando em decímetro cúbico, pela tabelinha lá, ó, um decímetro cúbico, ele equivale a 1 litro de água, por exemplo. Então, 1 decímetro equivale a 1 litro. Isso quer dizer que esse cubo aí, se eu tenho 216 decímetros cúbicos de volume, a capacidade vai ser esse 216 vezes 10, porque 1 decímetro tem 1 litro, no caso, na verdade, né? Quer dizer, eu errei aqui. Aqui nós temos um errinho, ó, esse zero aqui, ó, ele não existe, porque veio lá na tabela. 1 decímetro equivale a 1 litro. Então, não precisa multiplicar por 10. Aqui eu tinha colocado esse zero multiplicando por 10. Mas, na verdade, 216 decímetros vai ser a mesma coisa que 216... Opa, peraí. Vai ser a mesma coisa que 216 litros. Esse zero não existe aí. Foi um erro de digitação, beleza? Então, nós temos uma capacidade de 216 litros. Ok? Tranquilo? Vamos para a próxima. Volume do cilindro. O volume do cilindro, nós precisamos entender aí que a base do cilindro é uma base circular. E nos cálculos de área, que nós vimos aí em outros assuntos, né, em outros vídeos que digo, a área do círculo nada mais é do que o π raio ao quadrado, né? É o raio ao quadrado vezes o valor de π. Só que como a gente está trabalhando com volume, a gente tem que multiplicar também pela altura do cilindro. Então, a fórmula para a gente encontrar o volume de qualquer cilindro vai ser V de volume, claro, igual ao raio ao quadrado. O que seria raio? Raio é essa medida aqui do centro da circunferência até uma das pontas dela, né? Então isso aí seria o raio. Vezes a altura do cilindro, vezes ainda o valor de π. Esse π, lá nos cálculos de área, eu mostrei a vocês que π vale aproximadamente 3,14, não é isso? Só que nos cálculos de volume, geralmente a gente não substitui o valor de π. Mas caso for preciso, você substitui esse π por 3,14. Tranquilo? Então vamos lá para o exemplo do volume do cilindro. Calcule o volume de um cilindro circular com raio de base medindo 8 centímetros. Então, ó, percebam que o raio da base, ele já está dizendo que o raio mede 8, certo? E a altura do cilindro mede 20 centímetros. Então, nós temos o raio da base, que no caso aí é 8, e nós temos a altura do cilindro, que nesse caso também é 20 centímetros. Pela fórmula do volume, o volume é igual ao raio ao quadrado. Nós vimos aí que o raio da base é 8 centímetros, então vai ficar 8 ao quadrado, certo? Vezes H, que seria a altura do cilindro. A altura do cilindro é 20, então nós temos aqui vezes 20. Vezes o valor de π. Como eu disse a vocês, no volume geralmente a gente não substitui o valor de π. A não ser que lá na questão, lá em cima, venha dizendo
e pedindo para você fazer essa substituição, que π vale aproximadamente 3,14, né? Aí você substitui o π por 3,14. Geralmente a gente não faz essa substituição. Caso venha na questão, você pode trocar o π por 3,14. Então aqui 8 ao quadrado, 8 vezes 8, nós encontramos 64. Repetiu 20, repetiu π. 64 vezes 20, nós vamos ter aí 1280 π. Esse seria o volume do cilindro. 1280 π centímetros cúbicos. Aqui eu não estou perguntando a capacidade, somente o volume. Então você poderia parar o cálculo por aí. Se na questão viesse falando que π vale 3,14, então você iria substituir π por 3,14 e iria multiplicar por 1280. Então aí você continuaria a conta. V é igual a 1280 vezes 3,14, que seria o valor do π, ok? Mas, como eu já disse, geralmente em cálculos de volume, esse π ele permanece sem ser substituído, ok? Então vamos para o próximo. Volume da pirâmide. O volume da pirâmide nós temos que prestar bastante atenção. Por quê? Porque o volume da pirâmide ela depende muito da área da base da pirâmide, certo? Então nós temos uma pirâmide aqui de base triangular. Olha a base da pirâmide aqui, ó. É um triângulo, certo? Então a base da pirâmide ela pode ser um triângulo. A base da pirâmide pode ser um quadrado. Ó, um quadradinho aí, ó. Pode ser quadrangular. Pode ser um pentágono, que são 5 lados. Pode ser um hexágono, que seriam 6 lados. Ou seja, vai depender muito do desenho da pirâmide. Nesse vídeo, nós só vamos abordar, eu só vou fazer o exemplo aí, de uma pirâmide de base quadrangular, uma base quadrada. Senão a gente vai passar a noite aí. Outros vídeos a gente pode ver. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que depois eu respondo, ok? Então, para a gente fazer o volume de uma pirâmide, a gente vai tomar como base aqui a pirâmide de base quadrangular, ok? Então eu vou ter volume, vai ser igual à área da base. Qual seria, como calcular a área da base? Como a base dessa pirâmide é um quadrado, nós vimos em outras aulas aí, na aula sobre área, que a área do quadrado seria lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado, né? Se é quadrado, os lados são iguais, então a gente só precisa multiplicar dois lados. Então seria a área da base vezes esse asteriscozinho aqui, seria uma multiplicação, vezes a altura dessa pirâmide dividido por 3, certo? Esse dividido por 3 sempre vai estar na fórmula da pirâmide. Então vamos para o exemplo aí. Determine o volume de uma pirâmide quadrangular medindo 6 metros de comprimento e a altura igual a 20 metros. Então ele está dizendo aí, ó, que a base dessa pirâmide é quadrada, ou seja, uma pirâmide quadrangular. Ele afirma aí na questão que essa base mede 6 metros, ou seja, 6 metros desse lado, 6 metros desse lado, já que ela é quadrada, todos os lados são iguais. Então, quando eu vou colocar na fórmula, a gente viu que a fórmula da pirâmide é volume igual à área da base. Qual seria a área da base dessa pirâmide aí, ó? É uma base quadrada. Então, para a gente calcular essa base aqui, a área da base, como é quadrada, lado vezes lado. Se o lado é 6, então 6 vezes 6, nós temos uma área da base aí medindo 36 metros quadrados, certo? Então a área da base vai ser 36 metros, vezes a altura da pirâmide. A altura dessa pirâmide ele deu lá no problema, ó, que a altura é igual a 20 metros. Então ficou 36 da área da base, vezes 20, que seria a altura da pirâmide, tudo isso dividido por 3. Fiz a multiplicação 36 vezes 20, que deu 720.
720 dividido por 3, que vai dar 240 metros cúbicos. Então, o volume dessa pirâmide é 240 metros cúbicos. Beleza? Vamos lá. Volume do cone. O cone, ele é bem parecido com a pirâmide. A diferença é que a base dele é uma base circular, né? Então, como a base é uma base circular, a gente usa também a área da base, a área do círculo, que é π raio ao quadrado, né? Π raio ao quadrado, vezes a altura do cone, também dividido por 3, certo? Então, vamos para o exemplo aí. Um reservatório tem um formato de um cone circular reto invertido. O cone está invertido aí, né? Parecendo uma casquinha de sorvete. Com o raio da base medindo 6 metros. Ou seja, o raio da base, ó, o raio aqui mede 6 metros. E a altura igual a 10 metros. Ó. Daqui até aqui, a altura seria 10 metros. Beleza? Determine o volume desse reservatório. De acordo com a fórmula do cone, como nós vimos lá, o volume vai ser igual a π. Como eu já disse a vocês, geralmente nos cálculos de volume a gente não substitui o π, a não ser que venha pedindo na questão. Então vai ficar π vezes o raio aqui da base é 6, então vai ficar 6 elevado ao quadrado, vezes a altura do cone, nós temos aqui que a altura é 10, tudo isso dividido por 3, certo? Então, resolvendo aqui a potência, 6 elevado ao quadrado, 6 vezes 6 vai dar 36, então eu repeti o π, vezes 6 vezes 6, 36, repeti o 10, tudo isso dividido por 3. Multipliquei a parte de cima, ó, 36 vezes 10 dá 360, e a gente pode dividir esse 360 por 3. Dividindo 360 por 3, nós vamos encontrar 120 π metros cúbicos. Esse seria o volume desse cone, certo? Lembrando que eu repeti o π, porque não é necessário a gente trocar π por 3,14, a não ser que na questão ele venha pedindo para você fazer essa substituição, ok? Se pedisse, você continuaria a conta aqui fazendo 120 vezes 3,14, e aí você encontraria esse valor do volume, ok? E por último, o volume da esfera, né? A esfera que seria aí, por exemplo, uma bola de futebol. Então, quando eu quero saber o volume da esfera, nós temos a seguinte fórmula. Volume é igual a 4 vezes o valor de π, vezes o raio dessa esfera ao cubo, tudo isso dividido por 3. Então, veja só. Lembrando que o raio, né, pessoal? O raio ele vai do centro até uma das pontas da esfera. Tranquilo? Então vamos para outro exemplo aí. Determine o volume da esfera que possui raio igual a 3 metros. Então imagina aí uma esfera com um raio de 3 metros. Seria uma esfera muito grande, né? E aí nós vamos substituir na fórmula. A gente viu que a fórmula da esfera é volume igual a 4 vezes o valor de π. Lembrando que esse π a gente não vai substituir. Vezes o raio, que ele está dizendo lá na questão que o raio mede 3 metros, tudo isso dividido por 3. Então vamos fazer a substituição. Volume, repetir, igual a 4, também repetir, vezes π, como eu já disse, volume a gente não vai substituir, repetir o valor de π, vezes o raio da esfera, ele está dizendo aqui na questão ó, que o raio mede 3 metros. Se o raio mede 3 metros, a gente vai substituir esse valor de R por 3, dividido por 3, beleza? Então, o volume vai ser igual a 4 vezes o valor de π, vezes 3 ao cubo
nós vamos pegar o valor, o número 3 aí e multiplicar ele 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, nós encontramos aí 27. Beleza? Dividido por 3. Agora, a gente faz a multiplicação. 4 vezes 27. 4 vezes 27 vai dar 108. E repete o π. 108π dividido por 3. 108 dividido por 3 vai dar 36π metros cúbicos. Esse aí é o volume dessa esfera. Vou repetir. Se o valor de π for dado na questão lá em cima, você substitui no final. Ficaria 36 vezes 3,14, multiplicaria e encontraria o volume correto, ok? Mas lembrando que esse π ele não precisa ser substituído. Vai depender muito da questão. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido. Espero que tenha ficado claro. Certo? Então, dá o joinha, dá o like aí se gostou. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Beleza? Valeu, tchauzinho e até a próxima, se Deus quiser.